Dentro do chamado ele foi doutor, mestre, conselheiro, admirável, acolhedor. Dentro do chamado ele representou a humildade da vitória e a esperança ele semeou. Dentro do chamado ele indicou as obras que levam à vida, e o que leva à morte ele também revelou. Dentro do chamado ele deixou os passos que precisam ser seguidos para quem almeja a eternidade e a salvação. Nesse espelho podemos nos espelhar, a sua face representa a perfeição. Jesus Cristo é a peça única que nos dá direção. A Ele podemos nos igualar dentro da semeação. A sua força nos liga ao Pai que nos ama sem comparação. Dentro do chamado ele foi doutor, mestre, conselheiro, admirável, acolhedor. Dentro do chamado ele representou a humildade da vitória e a esperança ele semeou. Dentro do chamado ele indicou as obras que levam à vida, e o que leva à morte ele também revelou. Dentro do chamado ele deixou os passos que precisam ser seguidos para quem almeja a eternidade e a salvação. Nesse espelho podemos nos espelhar, a sua face representa a perfeição. Jesus Cristo é a peça única que nos dá direção. A Ele podemos nos igualar dentro da semeação. A sua força nos liga ao Pai que nos ama sem comparação. Dentro do eu quero ser trabalhado para o ser, agir, me entregar sem reservas e permitir que a sua unção me leve nas profundidades da verdade. Eu quero ser alcançado para prosseguir, iluminado dentro do meu decidir, para alcançar as moradas da eternidade. Espírito Santo, que eu possa cada dia me abraçar, me ungindo da sua graça e me assegurar dentro do conquistado. Espírito Santo, que a sabedoria possa me elevar no amor e entendimento para chegar
profundidades da verdade. Eu quero ser alcançado para prosseguir, iluminado dentro do meu decidir, para alcançar as moradas da eternidade. Espírito Santo, que eu possa cada dia me abraçar, me ungindo da sua graça e me assegurar dentro do conquistado. Espírito Santo, que a sabedoria possa me elevar no amor e entendimento para chegar dentro da conquista do assegurado. Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que está em Mateus 13, ela fala da semeação. O semeador saiu para semear. E ao semear, as sementes caíram em várias partes. E a cada parte apresentou a sua ação. E assim também representa o nosso interior. Existem áreas que já estão construídas, já estão restauradas, mas existem muitas áreas que ainda precisam da limpeza e da restauração. Deus fala hoje ao nosso coração, fala da importância de nós trabalharmos interiormente a cada dia. A importância de buscar na oração esse preparo e essa limpeza interior. Deus fala hoje ao nosso coração o quanto se faz necessário mergulhar na sua graça e na sua justiça. Por isso, eu peço, Espírito Santo, leva sobre os meus dias essa limpeza interior. Espírito Santo, dá-me a graça de contemplar essa purificação, para que todas as áreas do meu interior possam ser produtivas, para que eu possa abraçar as graças que Deus me concede, para que eu venha mergulhar a cada dia nesse preparo, nesta restauração. Espírito Santo, enche-me da tua luz, enche-me da tua graça. Espírito Santo, faça com que eu possa trabalhar profundamente em todas as áreas do meu existir. Amém. Ser no amor. Espírito Santo de Deus, adentra nas profundidades do meu ser. Coloca dentro de mim essa graça, a graça da perfeição. Mesmo em meio ao pecado, às misérias que nos cercam, é possível buscar a perfeição em Deus, não pelas nossas forças, mas pela graça divina. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, é possível buscar a cada dia a nossa perfeição. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem em nosso auxílio e dai-nos essa graça, a graça de poder contemplar esse amor misericordioso de Cristo, esse amor que nos capacita, esse amor que nos levanta, esse amor que vem nos formatar, para que sejamos verdadeiramente completos dentro da graça e da esperança. Espírito Santo de Deus, sopra sobre mim a tua unção, para que os meus dias sejam cheios da esperança, do amor e da transformação. Amém.
Momento com o Espírito Santo. Buscaremos na palavra de Deus em João 17, do versículo 9, onde a palavra fala assim ao nosso coração. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Assim fala Jesus, com a certeza de que Deus é por nós. E por meio dessa palavra nós pedimos: Espírito Santo, vinde em nosso auxílio. Espírito Santo, vinde nos socorrer. Espírito Santo, vinde nos levar nas águas profundas da verdade e da justiça. Eu peço por meio dessa oração, por todos aqueles que irão nos ouvir, diante das situações e realidades que estão sobre o seu existir. Espírito Santo, alcança-os, adentra nos porões da alma. Espírito Santo, leva a cura emocional, sentimental e espiritual. Espírito Santo, quebra com todos os bloqueios do medo, da frieza espiritual. Espírito Santo, leva essa luz santificadora. Espírito Santo, leva a imagem verdadeira em nossos corações. Espírito Santo, faça com que os nossos passos possam se enraizarem verdadeiramente no caminho santo de Jesus Cristo. Dai-nos essa graça, Espírito Santo, a graça da verdadeira construção, a graça da santa perseverança, a graça da santa sabedoria, para que os nossos pensamentos e as nossas decisões sejam iluminadas pelo teu agir. Vem, Espírito Santo, vem agir em nosso favor e dai-nos a graça de mergulhar a cada dia na justiça e na verdade divina. Amém. Eu preciso de Deus, preciso dos cuidados de Deus, dentro da proteção, suja nascença que ilumina os passos meus. Eu preciso de Deus, preciso dos cuidados de Deus, dentro da proteção, suja nascença que ilumina os passos meus. A tua presença me traz esperança e paz no coração. Dentro da sua graça eu encontro luz e direção. Obrigado, meu Deus, por ser o dono do meu existir, pois o teu amor nos protege e nos dá o caminho seguro a seguir. Eu preciso de Deus, preciso dos cuidados de Deus, dentro da proteção, suja nascença que ilumina os passos meus. A proteção que nos assegura é estar na sua presença. É preciso esvaziar os nossos corações de toda a descrença. Permitir que a presença de Deus inunda o nosso interior e semear a cada dia em nossas ações a justiça, a paz e o amor. Eu preciso de Deus, preciso dos cuidados de Deus, dentro da proteção, suja nascença que ilumina os passos meus. Eu preciso de Deus para não me perder e nem me ferir. Eu preciso da sua graça no meu dia a dia e no meu decidir. Eu preciso da sua luz para ter o caminho acertado. Eu preciso da sua unção para mergulhar no seu abraço. Eu preciso de Deus, preciso dos cuidados de Deus,
dentro da proteção, surge a nascença que ilumina os passos meus. Eu preciso de Deus, preciso dos cuidados de Deus. Dentro da proteção, surge a nascença que ilumina os passos meus. Hoje, de joelhos, eu entro em oração. Com as minhas palavras a Deus peço perdão e busco forças para recomeçar. Hoje eu me decido me entregar por inteiro. Espírito Santo, liberta-me do cativeiro que o afastamento conseguiu em mim criar. Deus, tenha misericórdia das minhas misérias, ilumina com tua graça as minhas ideias, para que eu encontre a luz da verdade. Deus, reconheço quanto sou fraco na provação, o errado consegue me levar na contramão, me alienando nos desejos da vontade. Deus, eu preciso ser diferente, me ajude a vencer esse desejo ardente que me consome e me afasta de ti. Deus, pelo poder do sangue do amado Jesus, eu peço que a sua unção me conduza e me leve novamente pra junto de ti. Hoje eu me decido me entregar por inteiro. Espírito Santo, liberta-me do cativeiro que o afastamento conseguiu em mim criar. Deus, tenha misericórdia das minhas misérias, ilumina com tua graça as minhas ideias, para que eu encontre a luz da verdade. Deus, reconheço quanto sou fraco na provação, o errado consegue me levar na contramão, me alienando nos desejos da vontade. Deus, eu preciso ser diferente, me ajude a vencer esse desejo ardente que me consome e me afasta de ti. Deus, pelo poder do sangue do amado Jesus, eu peço que a sua unção me conduza e me leve novamente pra junto de ti. Deus, eu preciso ser diferente, me ajude a vencer esse desejo ardente que me consome e me afasta de ti. Deus, pelo poder do sangue do amado Jesus, eu peço que a sua unção me conduza e me leve novamente pra junto de ti. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos nesse momento meditar o terço da Santa Sabedoria. E por meio desse terço, nós pedimos, Espírito Santo, que a Tua graça nos capacite a cada dia para que possamos buscar, dentro da misericórdia divina, essa prudência, para que nós possamos buscar essa certeza de que Deus trabalha dentro dos nossos dias. E é por meio da graça divina que nós somos alcançados a cada dia e a cada momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair na tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós pedimos a Tua graça, Espírito Santo, a cada dia sobre o nosso existir. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dai-nos o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós pedimos, vem Espírito Santo, vem nos auxiliar a cada dia na nossa caminhada, para que nós possamos abrir o coração e receber do alto toda a graça necessária para uma verdadeira construção. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, ensina-nos a caminhar dentro da santa perseverança. Ensina-nos, Jesus, a nos abrirmos a cada dia para receber do alto essa graça e essa sabedoria tão necessária. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo, e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual.
Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa última dezena, nós pedimos a Tua graça, Espírito Santo, a cada dia dentro da nossa jornada, para que os nossos passos estejam enraizados em Jesus Cristo. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Vem Espírito Santo e dá-me o dom da santa sabedoria e do crescimento espiritual. Amém. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós pedimos que a Tua graça, Espírito Santo, possa nos conduzir a cada dia nas profundidades do amor, do conhecimento, da sabedoria e da perseverança. Dai-nos essa graça, Espírito Santo, a graça de estarmos enraizados na justiça e no amor divino. Amém. Louvado. Dentro da matéria humana, Jesus era a chama que representava o amor do Pai. Sua representação levava o poder que curava e transformava. Ele era a esperança para os perdidos caídos, e sua graça a todos levantava, indicando o caminho da salvação, levando a paz ao coração. Ele acolhia e não discriminava. Jesus Cristo era o amor que representava a paz, a certeza do quanto que o Pai a nós amava. Jesus Cristo foi o verdadeiro representante desse amor, dessa chama que nos envolvia e transformava. Dentro da matéria humana, Jesus era a chama que representava o amor do Pai. Sua representação levava o poder que curava e transformava. Ele era a esperança para os perdidos caídos, e sua graça a todos levantava, indicando o caminho da salvação, levando a paz ao coração. Ele acolhia e não discriminava. Sua voz anunciava a todos os corações e convidava todos aqueles que chegavam a ele o saciava. Seu amor era envolvente e sua paz era transformadora, e assim ele envolvia dentro desse amor transformador
e a todos ele elevava. Dentro da matéria humana, Jesus era a chama que representava o amor do Pai. Sua representação levava o poder que curava e transformava. Ele era a esperança para os perdidos caídos, e sua graça a todos levantava, indicando o caminho da salvação, levando a paz ao coração. Ele acolhia e não discriminava. Seu amor é envolvente, e a minha decisão é estar dentro da sua graça. Jesus Cristo acolhe-me a cada dia. Jesus Cristo vem em meu auxílio e meu socorro. Jesus Cristo leva sobre o meu existir o verdadeiro transformar. Amém. Dentro da matéria humana, Jesus era a chama que representava o amor do Pai. Sua representação levava o poder que curava e transformava. Ele era a esperança para os perdidos caídos, e sua graça a todos levantava, indicando o caminho da salvação, levando a paz ao coração. Ele acolhia e não discriminava. Dentro da matéria humana, Jesus era a chama que representava o amor do Pai. Sua representação levava o poder que curava e transformava. Ele era a esperança para os perdidos caídos, e sua graça a todos levantava, indicando o caminho da salvação, levando a paz ao coração. Ele acolhia e não discriminava. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido. Eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo, e nele me enraizarei. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido. Eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo, e nele me enraizarei. Eu buscarei em Jesus Cristo a luz e a sabedoria. Buscarei dentro dos seus ensinamentos o caminho a ser percorrido. Eu buscarei na força da fé a minha verdadeira construção, e a cada dia eu estarei mergulhado nas águas profundas da sua verdade e da sua justiça. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido. Eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo, e nele me enraizarei. Eu levantarei voo e buscarei dentro da cruz sagrada toda a graça e toda a unção, e por meio de Jesus Cristo eu me construirei no amor e no saber. Vem Espírito Santo
e conduza-me nas águas da sabedoria, do amor e do dever. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido, eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo e nele me enraizarei. Pelo poder da oração, eu busco em Jesus Cristo a luz e a sabedoria. Pelo poder da oração, eu mergulho nas águas profundas do seu conhecimento. Pelo poder da oração, eu trago dentro dos meus dias a verdadeira construção. Amém. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido, eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo e nele me enraizarei. Deus tem o melhor porque Ele é o melhor. Ele nos deu Jesus Cristo e no alto da cruz Ele nos ofertou toda a graça e toda a unção. E dentro do seu agir nós somos levantados e construídos a cada dia no amor e na salvação. Amém. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido, eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo e nele me enraizarei. Eu voarei nas asas da fé, eu voarei dentro do permitido, eu buscarei a imagem verdadeira de Jesus Cristo e nele me enraizarei.